Muito bom dia, mulheres. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mulheres que Sustentam, o seu encontro semanal aqui do É Com Elas, para você sustentar a vida dos seus sonhos e, principalmente, para você não se abandonar no meio do caminho. E eu vou começar exatamente com essa questão de nós não nos abandonarmos no meio do caminho. Porque, percebam, gente, a gente começou, antes de começar a gravar, se você está vendo a gravação aqui através do YouTube, o link da nossa comunidade está aqui, ó, na primeira linha da descrição desse vídeo, seja se você esteja vendo no celular ou ou no computador. Aí você pode participar conosco ao vivo, porque o link é liberado nos grupos da comunidade É Com Elas, e aí você tem a possibilidade de interagir. Então, vou pedir para a Marolice, se ela puder repetir o que ela falou, e a gente vai começar a live a partir daí. Então, Michele, bom dia. Olha só, eu vou falar um pouco mais rapidinho, fazer um resumo assim. No início do ano, eu me iludi, eu já tinha um negócio, e aí hum, eu resolvi ir para São José dos Campos, você sabe, a gente se encontrou lá e tudo mais. E acabei passando mais de 3 meses lá em São José. Não foi exatamente o que eu esperava. E aí eu acabei voltando para minha cidade aqui, que é Petrolina, Pernambuco. E retornei o meu negócio, só que de uma outra forma, porque eu trabalhava com delivery dentro de casa, e eu aluguei um ponto físico e botei. E aí, eu tenho trabalhado de domingo a domingo. Então, assim, por incrível que pareça, hoje eu estou aqui deitada, eu estou de folga, porque eu trabalhei 9 dias ininterruptos, sem parar, e eu não estava me aguentando mais. Aí hoje eu parei para descansar um pouco. Então, eu não tinha nem estava nem vendo, conseguindo ver as mensagens. Agora, na hora que sua mensagem que chegou a notificação da mensagem, que eu vi mulheres que sustentam, aí eu digo: "Essa eu quero ver". Aí eu tô aqui deitadinha e aí eu digo: "Vou assistir", porque eu não tô tendo tempo pra nada, eu já acordo já para desabar e para ir cuidar do negócio e resolver coisa. E aí hoje eu digo: "Hoje eu não vou fazer nada, vou só ficar deitada e aí vou assistir alguma coisa". Então é isso mesmo, a gente precisa cuidar, né, da gente. E a E, gente Marolice, hã. eu não vou pintar aqui, porque vocês sabem que eu sou brutalmente honesta com vocês. E eu acredito que eu não vou pintar aqui uma história. Vai ter momentos das nossas vidas, mulheres, que a gente vai ter que trabalhar. Eu vou usar uma palavra feia pra caralho. E vai ser como a Marolice fez. Vai ser de semana a semana, sem descansar. Quantas vezes eu já fiquei, gente, 15 dias direto, assim, ó, pá, pá, pá. Ontem a Maísa sabe, eu fui dormir 3 da manhã. 3 da manhã, e hoje vai acontecer a mesma coisa. Essa semana é meio de cabeça para baixo, que a gente está em lançamento, e tem muita coisa para fazer. Eu gravei 9 reels ontem, dei aula para o clube de alta performance, me preparei para a aula ontem, mas, Marolice, hoje eu acordei e 40 minutos do meu dia foi para mim. Até só para ilustrar para vocês, né? Meus pais estavam aqui e as coisas ainda estão de cabeça para baixo aqui. E aí, hoje, o meu senhor aqui acordou meio de mau humor, e nada é por acaso. Olha as situações como elas vão se encaixando para eu trazer isso para vocês. E aí ele, nós temos um monte de coisa para lavar, tem um monte de coisa para fazer dos teus pais, e tu tá aí fazendo meditação e escrevendo no teu diário. Daí eu falei, esse é o meu horário sagrado. Não faço nada antes disso. Eu falei para ele, não me incomoda sobre isso. Depois que eu estiver pronta aqui, a gente conversa. Porque, gente, é a proteção. Eu tenho que me proteger. Senão a gente põe casa, trabalho, marido, filho,
tudo na frente da gente. E eu tô falando de 40 minutos no dia. Porra, todo mundo tem 40 minutos no dia. É só a gente dar um jeito. Vou dormir um pouco menos? Vou. Mas a gente precisa, Marolice, senão entra nessa exaustão. É bem interessante, porque eu comparo muito esses momentos que eu estou vivendo com os meus momentos de antes. Porque quando você se decide se tornar empresária, né, gente, vamos ser sincera, até você chegar aí no momento que você vende a empresa, ou que a sua empresa está rodando sozinho, que demora em torno de 10 anos, mais ou menos, tá? Ou às vezes mais essa jornada, você trabalha pra caramba. Então, esse ano, 2026, vão ser 12 anos. Dia 14 de agosto faz 12 anos que eu virei empresária. E me lembro de várias fases. Só que eu posso falar para vocês, sem sombra de dúvidas, eu continuo trabalhando muito, mas eu não sinto, faz tempo que eu não me sinto exausta. E esses dias eu até comentei com a Maísa, nossa, como é que eu tô passando por tanto caos tão leve. Chega a ser impressionante, até eu me impressiono. Mas eu falo para vocês que é só um motivo, gente. Porque eu não me esqueço no meio do caminho. Marolice, tira nem que seja 10 minutos para você. Ignora tudo. A gente tem essa mania, você falou, a estar acordando e já indo para o mundo. Cuidado, isso é muito perigoso. Você entra o dia no automático. E aí, o que acontece, Marolice? É um ciclo vicioso. Você começa a ter menos clareza, começa a fazer piores decisões, os problemas ficam mais intensos, você acha que precisa se doar mais, e cada vez é devagarinho, gente, a gente vai se abandonando mais. A gente vai se abandonando mais. Então, faz parte do processo, nós somos, a grande maioria aqui, somos empresárias, e eu acho que hoje, né, gente, nem só ser empresária, eu acho que agora é uma percepção minha que está acontecendo principalmente lendo muito, trabalhando muito para digitalizei, para estar a par. Eu acredito que o modelo de trabalho vai mudar um pouco. Essa coisa das 8 às 5 vai mudar. Por exemplo, na Labecom, a Maísa trabalha com a gente, né? Na Digitalizei, na Labecom, nós temos bastante flexibilidade. Só que às vezes tem que trabalhar no final de semana. Ontem estava a equipe toda até 11 horas da noite. Né? Então, eu acredito que a forma de trabalhar vai mudar um pouquinho, porque essa coisa, né, tão quadradinha, de 8 a 5, já não cabe mais no mundo que nós estamos vivendo hoje. E aí, faz parte, a gente, né, os horários meio atrapalhados, mas a gente não pode esquecer da gente nesse meio do caminho, mulheres. Não pode esquecer da gente no meio do caminho. Lembrem-se. Disse isso aí, Michelle, eu tô numa jornada de 7 às 19. E aí eu tô trabalhando 12 horas por dia, ininterrupto. Tá puxado, mas assim, tem horas que a gente tem que fazer uma loucura mesmo para poder recuperar algumas coisas. Tem que fazer, faz parte. Gente, quantas noites eu já virei? Vocês não têm noção. Vocês não têm. Aqui no verão amanhece muito cedo, né? Amanhece muito cedo, tipo 4 horas já tá amanhecendo. Quantas vezes eu já olhei aqui pela janelinha do meu escritório e hoje mesmo de manhã eu vi uma postagem, ou ontem, não me lembro, uma postagem do Pedro Sobral que ele falou: o meu sonho era trabalhar por conta para fazer meus horários. Daí ele botou no relógio 2 da manhã, né? Os meus horários hoje em dia, né? Ele lá ralando às 2 da manhã. Mas tá tudo bem. O que eu quero, Marolice, se é das 7 às 7, encontra 10 minutinhos. Eu tenho certeza que o teu trabalho não vai desmoronar. Mas é muito perigoso quando a gente não se dá
nem 10 minutinhos com a gente, pra gente. Isso começa a se transformar em ansiedade, muitas vezes pode até ir para uma depressão. Então, tenham cuidado, gente, tenham cuidado, tá? Esses 10, 15 minutos é para vocês terem um controle de vocês. Então, vamos. Uma mulher que sustenta resultados é uma mulher que não se põe em segundo. Tem mulher que está em quinto, quarto lugar, sabe? Tem mulher que nem sabe qual é o lugar dela, infelizmente. Agora, assim, ó, uma coisa eu tenho certeza. Eu já fui muito essa pessoa, sabe? De fazer muito para os outros. Agora, hoje, o que mais me deixa leve, né, nessa parte que você diz, eu trabalho tantas horas com tanta coisa e eu me sinto leve. Eu me sinto assim, Michele, porque hoje eu trabalho para mim. Eu tô Claro, fazendo. essa é uma grande diferença do empreendedorismo, né? A gente rala pra caramba, mas esse sentimento. Só que eu quero te dizer, o trabalho, Marolice, cuidado com a identificação total com o trabalho. Quem é a Marolice sem o trabalho? Você tem que ter um tempinho para Marolice sem o trabalho. Isso vale para todas. E eu, no passado, eu era essa pessoa. Eu não sabia quem era a Michele sem o trabalho. E aí, às vezes, a gente está se auto-enganando, a gente não consegue parar, porque a gente vai para esse modo trabalho, 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 tá? Eu não estou dizendo que não tem que trabalhar, mas eu estou dizendo para vocês observarem, observarem-se e ter, nem que for o mínimo de tempo para vocês. Não se esqueçam de vocês. Não estou falando para ir na academia 2 horas, mas assim, parar 10 minutinhos para ouvir a tua respiração. O que que a tua intuição tá te falando? Silêncio. Olha como que é o dia a dia das pessoas. Toca o despertador, já pum, pula da cama, vai fazer. Não parou 5 minutinhos para dar uma refletida. Qual a intenção do meu dia hoje? Como eu estou me sentindo? Gente, eu levanto da cama, a primeira coisa, enquanto eu estou escovando o dente, eu me pergunto como eu estou me sentindo hoje? Como eu tô, sabe? Eu tô bem, eu acordei bem. Ontem eu falei lá no clube de alta performance para as meninas, né? A gente ontem foi o nosso lançamento e eu senti, eu tava nervosa, uma palpitação no meu peito, e daí opa, deixa eu olhar para isso. Então, a gente tem mulheres que se observar. Eu tenho falado muito lá no clube de alta performance. Eu quero que as meninas se tornem, e isso vale para vocês também. A gente tem que se tornar mestres da autoobservação. Você só vai expandir sua consciência, você só vai crescer de dentro para fora no momento que você aprender a se observar. E você não vai aprender a se observar se você não tiver um tempinho para você. Combinado? Gente, eu vou começar aqui o material que eu trouxe para hoje. Deixa eu dividir minha tela. Então, eu preparei aqui um conteúdo que pare de romantizar a procrastinação, né? Então, eu estou trazendo aqui um pequeno desafio de 5 dias para vocês entenderem aonde a prosperidade de vocês pode estar escapando, ok? Então, mulheres, deixa eu ver aqui, dá para passar assim. O que eu quero, e aí combina muito o que eu tô falando para vocês, né? Eu não estou falando aqui de você iniciar mais um curso, ter que acordar às 5 da manhã ou trabalhar mais horas, tá? O que eu quero que vocês enxerguem? Muitas mulheres estão gastando energia no lugar errado. Foi legal que a Marolice falou. Hoje em dia, eu
eu não ga eu tô trabalhando para mim, eu não gasto muita energia com os outros. Só que tem muitas mulheres gastam muita energia no problema dos outros, na vida dos outros, querendo resolver problemas que não cabe a ela. Então, gente, muitas vezes você está em movimento, mas não está avançando, ok? Então, vamos para esse diagnóstico, tá? Primeira coisa, eu vou colocar nos grupos da comunidade essa apresentação para vocês. E é um exercício de 5 dias, gente. Vamos ver se vocês conseguem, ok? Vamos passar um a um aqui. Seja brutalmente honesta consigo mesma. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? A gente mente para nós mesmas. A gente mente pra caramba. Então, por quê? Porque é uma forma de proteção. Só que é uma proteção que normalmente nos leva para um lugar de mais dor. Então, tenta por alguns dias ser brutalmente honesta com você. O que quer dizer isso? Sentiu algo? Não tenta passar panos quentes. Percebeu algo em você e vou até dar pega um caderninho, gente, e anota. Anota. Eu senti inveja. A gente tem que dar nome e tá tudo bem, nós somos humanas. Mas seja brutalmente honesta com você. Você viu uma postagem no Instagram? Senti inveja dessa mulher com esse corpo. Só anota. Deixa, absorve esse sentimento. Depois você vai pensar por que você sentiu inveja. Mas outra coisa que eu quero que vocês treinem nos próximos dias, não tentar parecer ser produtiva. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tinha muito isso, né? Nossa, eu não conseguia ficar parada, não conseguia sentar tinha que estar sempre produzindo, sabe? Aquela sensação que eu estou fazendo alguma coisa que traga algum resultado, que faça. E o pior é que, como eu sou um pouquinho narcisista, né? Eu tinha que mostrar para todo mundo. Que eu sou a mega produtiva. Então eu não conseguia sentar no sofá em paz, que fosse 5 minutinhos sem fazer nada. Aqui saiu errado, né? Eu vou arrumar depois. Não responda o que não deveria responder. Então, assim, não se mete aonde não é chamada. Se ninguém pediu tua opinião, testa isso. Testa isso, você não se meter, não responder o que não te perguntaram. Ficar só ouvindo, sabe? Quando você responder, responda ao que realmente acontece. Não inventa histórias na sua cabeça. Se Isso é um exercício muito difícil, gente. Se manter firme aos fatos. Porque a nossa mente inventa histórias, né? Inventa histórias. E eu tenho uma facilidade com isso porque eu sou muito racional. Então, quando vem assim as questões, eu pergunto: "Tá, mas tu fez isso?" Eu pergunto para a pessoa, sabe? "Mas tu fez isso?" Porque para mim eu sou uma pessoa que já naturalmente sou assim, mas muitas pessoas não são. O meu sócio, eu amo ele, mas ele é um que, nossa, dá umas viajadas, assim.
cada um é diferente, né? Mas é importante a gente se manter aos fatos. Observar sem julgamento. Exercitar, né? Tá acontecendo alguma coisa ali, isso combina muito não responder o que não tem que responder, né? Deixa eu. Tem nada a ver comigo. E eu, o que que teve esses dias uma coisa? Ah, que a minha mãe estava aqui, né? Minha mãe ficou olhando tudo no Instagram e eu sempre. Isso desde adolescente com a minha mãe, né? A minha mãe, ela tá sempre. Ai, o fulano, não sei o que. Daí eu falei, o que você tá fazendo com o fulano? Tipo, eu sempre falo isso, né? O que que tem a ver com a vida do fulano? Tá sempre fazendo uns comentários assim. Eu falo, mãe, tipo, deixa o fulano em paz, faz o que quiser. O que que tem a ver? E quando observar o julgamento, gente, assim, é só registrar a situação, sem ficar pensando muito. Porque é o que eu tô falando para vocês. O que que é essa live? Onde que a gente coloca energia? No momento que a gente responde o que não é para responder, que a gente perde tempo julgando, a gente tá colocando energia aonde não deve. Ok? Aqui, gente, é um exercício que, dentro do clube de alta performance, a gente tem uma parte de produtividade, daí esse exercício ele é bem mais extenso. Mas vocês podem fazer esse exercício, tá? Em um dia só. E aí é o que eu falei para vocês, né? Nem toda atividade é progresso. Muitas vezes a gente está ocupada só para tentar evitar aquilo que a gente realmente, o que realmente importa para a gente. Então, um exercício muito legal, e lá para as meninas do clube de alta performance, eu sugeri para elas colocar o relógio, né? O relógio ou o celular de meia em meia hora durante um dia e escrever atividade. Quando tocar o alarme, você vai pegar um caderninho. Quando eu fiz o meu, eu usava um caderninho pequenininho assim. Aí, 2 colunas. Tocava o alarme, tô comendo. Tchim. Tô no WhatsApp. Tchum. Teve uma moça lá no Clube de Alta Performance que falou: Nossa, eu tô sempre no WhatsApp. Ela se apavorou. E aí? Não tenho tempo, não tenho tempo. Mas nem tô vendo que eu tô dando todo o meu tempo para outras pessoas no WhatsApp. Às vezes que nem importa, né? E aí, com isso, gente, com essas atividades, depois você pode analisar e você vai se perguntar: o que daqui tá me gerando realmente resultado? Provavelmente tem algo ali que não precisaria ter sido feito. Gente, esse exercício ele é poderosíssimo. Poderosíssimo. Agora tem que ter coragem para fazê-lo. Tem que ter coragem, porque ele dá às vezes pode dar um tapa na cara feio, hein? Então, muitas mulheres, gente, têm excesso de distração. E aí vem uma questão que é muito séria, que quando eu fui fazer a aula de produtividade para o Clube de Alta Performance, eu li um livro muito interessante e trouxe para as meninas, e nesse livro o autor prova por A mais B como trocar de tarefa, fazer uma coisa e tentar fazer outra ao mesmo tempo, ou ficar pulando de tarefa, como atrasa o resultado da tarefa. É provado cientificamente, gente. O nosso cérebro não foi feito para ficar. Por exemplo, você está fazendo algo e daí vai vendo o Instagram, e aí abre o WhatsApp, e daí troca de tarefa e vai ver uma notificação. Não é feito para isso.
Não é feito. Então a gente precisa cuidar. Eu já falei para vocês, hoje em dia eu não trabalho mais com podcast, ouvindo nada. Quiçá, às vezes, uma música aquelas de estudar. Aí sim. Hoje, até por sinal, eu fui, né? Às vezes a gente se perde, daí eu fui tentar. Aí eu escutei 5 minutos, eu falei, ó, já tô fazendo errado. Não tava funcionando, porque também o cérebro, ele se habitua. Agora o meu cérebro ele já tá acostumado a ter foco. Então, quando eu já ponho duas coisas, ele já fica assim. Daí eu peguei e desliguei. Daí eu falei, bah, esse vídeo tá interessante, mas depois eu olho com atenção. E eu já falei para vocês que o sistema tá orquestrado para a gente ficar nessa loucura, para a gente se perder nesse monte de notificação e ficar cada vez mais doido da cabeça. Por quê? Porque é o que eu falei para Marolice, quanto menos a gente ter clareza, piores decisões a gente toma. E daí o que eu tô falando? Você come pior, você vai pro doce. E aí é tudo bom para a indústria, gente. É tudo bom para a indústria. Aqui, ó, eu fiz aqui, gente, só para vocês entenderem, tá? É cada dia, para não ficar muito. Eu vou dar o material para vocês, tá? Agora que eu lembrei. É cada dia um exercício, que não dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo, tá? Porque senão fica muito. Então, no dia 1, você vai fazer essa lista, colocar 30 minutos cada 24 horas no seu celular ou no seu relógio ali. No dia 2, tá? Você vai entender, depois vai fazer uma análise, né, das tarefas. Quantas foram WhatsApp, Instagram, né? Vai fazer uma análise no dia 3, tá? Você vai parar um pouquinho para pegar esses números aqui da sua empresa, ok? Michele, só um pouquinho. O tempo de alarme entre um alarme e o outro durante o dia para ver o que você está fazendo. 30 minutos. Ah, de 30 em 30. Isso, claro, quando você está dormindo, não vai botar, né, gente? Daí, Sim, assim, durante o dia. durante o dia, acordou, já programa de 30 em 30 minutos. Aí pega um caderninho ou uma folha bem simples, WhatsApp, respondendo o WhatsApp. Quando eu estou trabalhando no WhatsApp, daí eu coloco, trabalhando no WhatsApp, né? Aí eu coloco lá. Então, se eu sei mais ou menos o tempo, eu ponho ali, tá? Vocês vão se impressionar com os resultados. Se impressionar. Tá? Aqui no dia 3, eu peço para você fazer uma análise bem simples. E aí, gente, vamos voltar para o brutalmente honesta. Você vai pegar essas perguntas e se você não tiver os números, você vai escrever: não tenho. Seja brutalmente honesta com você, não sei. Não tenho isso registrado. Não tenho registrado. Não tenho registrado. E se você colocar mais de 3 que você não tem registrado, anota que você precisa olhar para isso. Lá no Dinheiro é com Elas, a Gi ajuda vocês com isso. Cuidado, cuidado, ok? Cuidado. Aqui, muita gente não tem coragem de medir, que é o que a Gi fala, né? O dinheiro é vaidoso. Pode ser por vários motivos. Medo, na verdade, não quer crescer de verdade, mas alerta vermelho. Alerta vermelho se você não tiver esses números. Se você não. O que eu falo não ter o número? Ah, você acha fácil. Ah, não, para aí, eu tenho que calcular. Não tem. Empreendedor tem que ter isso aqui, ó. Praticamente de cabeça. Eu costumava falar para os meus alunos de loja. Isso aqui tem que ter de cabeça, gente. E é impressionante como a maioria das pessoas não tem.
Nem sabe o valor da sua hora. Como que você vai se valorizar no mercado? Se nem você sabe o seu valor. Dia 4. Onde você perde energia? Agora, mais uma vez, seja brutalmente honesta para vocês, com você. Quem são as pessoas, tarefas, ambientes atualmente que me energizam ou me esgotam? Tem pessoa que é só atrapalho, gente. Tem pessoa que nesse momento da tua vida não serve para nada, perdão. Mas essa é a verdade, tá só te atrapalhando. Seja brutalmente honesta, tenha coragem de assumir isso. Essa pessoa não tá nem aí para mim e tá tudo bem. Tá tudo bem. Ó, Michele, vou falar aqui, então, de novo, mas assim, eu achei que hoje a live, essa live, ela tá sendo muito pra mim mesmo, assim, pra mim, mas assim, de uma forma ao contrário. Eu hoje, eu fiz tudo isso aí de uma forma tão brutal, como diz você, que às vezes eu me sinto até sozinha. Tive que me afastar de todo mundo, porque eu Deixa eu percebi que as falar. pessoas, elas só me sugavam. E aí, assim, agora, se não for para agregar, se não for para trazer alguma coisa também, para mim não serve. Marolice, e faz parte, nessa caminhada, vão aparecer outras pessoas no seu caminho. Engraçado, né, que olha só, é muito interessante, né, como as coisas se conectam. Hoje mesmo, enquanto eu estava fazendo lá o meu diário, meu irmão vai casar. Meu irmão vai casar, né? E eu sou madrinha. E eu nunca tinha visto isso, mas eles têm 12 padrinhos e 12 madrinhas. E daí, depois que eu terminei ali a minha manhã sagrada, eu fui olhar o WhatsApp, e aí, cheio de mensagem, né? Que o pessoal vai no Brasil até tarde, que eles estão combinando a despedida de solteiro. E eu vi lá, né? Eu não vou estar na despedida de solteiro, mas assim, as meninas estão organizando isso, organizando aquilo, blá, blá. E aí eu parei para pensar, eu falei, gente, se eu fosse fazer uma despedida de solteiro, eu acho que não teria ninguém fazendo isso para mim, sabe? Porque eu também, uh, nessa caminhada, eu fui ficando muito solitária. O empreendedorismo, ele já é solitário. Só que eu também fui escolhendo muito bem as pessoas. Só que daí, naquele momento, eu falei, mas não vou me meter na vida deles, eu não tenho nada a ver. Mas a gente não sabe dali, entendeu? Quem realmente é amigo de verdade, quem não é, e eles têm uma vida completamente diferente de mim, eles escolheram outro caminho completamente diferente, eles nunca saíram da cidade deles, enfim, é a escolha deles. E eu falei assim, tá, não tenho tantos amigos. E é aí, gente, que eu falo da autoobservação, porque ali, naquele momento, vem um sentimento, né? Nossa, comigo eu não teria. Não teria quase ninguém para organizar, sabe? A minha despedida de solteiro. Mas será que eu preciso disso? Talvez para ela é muito importante. Então, assim, é outra, né? E ali eu parei assim, Michele, tu tem poucos amigos, mas eles são leais. E além disso, tu convive com um grupo de pessoas maravilhoso. E eu tô muito satisfeita, eu me sinto muito energizada com essas pessoas. Então foi um sentimento que eu tive hoje, né? Eu parei para olhar, nossa, por que que eu senti isso, né? Como eu falei para vocês, eu tô sempre me auto-observando qualquer. E aí eu paro, eu registro, eu tento entender, converso comigo mesma, para não ficar aquele ruído interno. Então, Marolice, pelo menos com as minhas alunas, isso é bastante normal, tá? A gente se distancia e daí vão aparecendo outras pessoas no meio do caminho. Tem que ter paciência, mesmo que for online. Mesmo que for online. Hoje em dia,
eu me conecto muito mais online com as pessoas, porque elas falam de desenvolvimento pessoal. Cara, eu não tenho mais paciência para ir para um bar e ficar jogando conversa fora, não combina mais comigo. O que que eu vou fazer? Eu não quero mais. Certo ou errado, não sei. O que eu sei é que não combina comigo. Então, adoro bater um papo sobre algo mais produtivo e tal. Eu não. As pessoas começam a falar de série, eu não olho série nenhuma, nem sei o que está acontecendo e tal. Então, eu fico meio perdida. E, pelo menos, o importante, Marolice, é você se sentir feliz dessa forma. Eu me sinto bastante. Entendeu? Eu acho que o mais importante é você se sentir feliz. E tenha certeza que quando a gente faz essa transição, as pessoas certas vão aparecendo. Vão aparecendo pessoas legais, pessoas que você se conecta. E aí também tem o trabalho da gente procurar os ambientes, né? Por exemplo, com elas é um ambiente bacana para se conectar com outras mulheres que também tem essa vontade de crescer, que muitas vezes estão se sentindo sozinha porque estão fazendo um caminho de desenvolvimento pessoal, de empreendedorismo. Fale, Maísa. Bom, gente, eu quero trazer para vocês que, na verdade, quando você inicia esse caminho do autoconhecimento, do empreendedorismo, achei muito interessante a frase, né? Você disse que o empreendedorismo é solitário. E eu vejo isso no caminhar da minha filha. Ela trabalha em casa, né? Então, um quarto é o escritório e o outro quarto é que ela dorme, é o apartamento que ela vive. Ela até já pensou em separar a loja do ambiente de intimidade, tudo de casa, né? E tá nesse processo, mas eu sentia isso muito nela, essa solitude, né? E aí, quando eu resolvi fazer esse caminho, que eu sempre falo para vocês que primeiro é o caminho de empreender em mim mesma, né? Para depois ir para esse caminho de empreender na internet, realmente é muito solitário. Hoje eu trabalho home office, né? Mas assim, eu quase não vejo ninguém. Aí de vez em quando eu tenho que dar uma saída, fazer uma caminhada, ir na academia, para poder ver gente. E é estranho, porque 20 anos no corpo, muito mais de 20 anos no corporativo, mas 20 em só um local. Gente, cadê os amigos? Nunca mais vi ninguém. E isso também é bom, porque você tem a oportunidade de não se distrair mais. E aí quem vem com qualidade, vem para estar nessa mesma ressonância que você. É muito interessante. E a gente tem que lembrar, gente, quantidade não quer dizer qualidade, né? Às vezes, uma pessoa. E assim, quando as pessoas estão cuidando das suas vidas, eu tenho uma amiga que ela é sensacional, a Vandi Mili. Ela é brasileira, também mora aqui. E a gente se respeita muito. Ela tem 2 filhos, eu trabalho pra caramba. A gente não consegue se ver muito, sabe? E a gente se fala assim esporadicamente. E, cara, quando a gente se vê, é super gostoso e tal, mas as nossas vidas não permitem mais aquele, ai, bom dia, amiga, tudo bem? Como é que você tá? Gente, não somos mais adolescentes, esqueçam isso. Esqueçam. Passou essa fase. Passou, entendeu? É vida adulta. Adulto tem que trabalhar, tem que cuidar de filho, tem um monte. Não tem tempo para ficar. Não tem tempo para ficar de papinho furado. Não dá. Não estou dizendo que não é bom, né, gente? A gente tem que descontrair também, que eu falei, quando eu encontro com ela, a gente vai tomar, a gente vai comer alguma coisa e tal, e fala, aquela coisa, né? Mas não dá para ficar todo dia. Eu me lembro que tinha uma época, bem ali lá por 2019, 2020, que eu me lembro, nossa, eu ficava toda hora no celular, contava meus problemas para todo mundo, sabe? Tipo, fazia da minha vida uma novela. Ficava horas no WhatsApp. Metade das pessoas nem participa da minha vida mais. Então, assim,
eu tava só preenchendo um vazio ali, né? Então, não se preocupe, que as pessoas certas, Marulice, vão aparecer aí no teu caminho, tá? Outra coisa, no dia 5, onde você perde oportunidades, né? A verdade difícil aqui é que muitas oportunidades, ela não desaparece. A gente simplesmente, e eu quero que vocês parem no dia 5 para fazer uma análise, né? Se você não adiou uma decisão importante, se você não adiou uma conversa importante, se você não adiou um projeto, adiou um investimento em você mesma, ou aquele empurrar com a barriga, né? A gente sabe que precisa fazer e vai lá e não faz. Né? Então, até coloquei uma frase aqui, né? As oportunidades raramente desaparecem. Elas apenas encontram em alguém mais preparado. Às vezes a gente está tão sucumbida pelo dia a dia que as coisas estão acontecendo na nossa frente, só que a gente não está enxergando, não está preparada. E aí volta para a autoobservação, né, gente? Esse é um exercício de 5 dias de autoobservação bem interessante para você ter aí né, começar a olhar para você mesma, tá? Aonde que, como que acontece, por onde que vaza a prosperidade na nossa vida, né? Então, foco. A distração tem um preço muito caro, mas ele é invisível. Ele é bastante invisível, porque você não vê ele imediatamente, né? A nossa prosperidade, ela vaza no tempo quando a gente está se ocupando sem progresso. Então, quando a gente investe tempo em coisas que não nos fazem bem, em pessoas que não merecem a nossa atenção, e aí vai para a energia ali, você tolerar o que te esgota. Bah, gente, não tem nada mais que suga a energia, você ter que tolerar a pessoa chata, você ter que lidar com gente que você não tá afim. Oportunidades, né? O que que você tá adiando? Qual o custo disso? Depois, com tudo isso anotado, você pode fazer, né? Quais os pontos de atenção que vieram para você, né? E eu tinha colocado aqui um negócio de pontos, mas eu não sei como. Desculpa, gente, não. Eu vou dar aqui os resultados, mas se você observou aí de 0 a 5 pontos, tá? Nesses dias, você tem um diagnóstico positivo, né? Você nem tá mais na fase de organização, é realmente de executar. Se você observa nesses 5 dias, de 6 a 10 pontos, eu já vou te levar para um alerta de sobrecarga. Você provavelmente está trabalhando muito mais do que deveria para manter tudo funcionando. O esforço provavelmente está lá em cima, mas o resultado que você está tendo não está como você esperava. E de 11 a 15 pontos que você observa nesses 5 dias, provavelmente a tua prosperidade está vazando por diversos lugares. Aí não é sobre mais esforço, né? Aqui no sobrecarga e no vazamento crítico, você precisa de estrutura. E para começar a organizar a estrutura, você precisa de começar a sustentar. E aí eu aconselho para vocês, né, gente, as manhãs sagradas, que é um sistema que a gente criou aqui no É Com Elas, para você governar o seu dia, nem que seja 10 minutos por dia, para você tomar as rédeas da sua vida. Que se não estão sendo
E se não estão sendo essas pessoas que estão decidindo as coisas por vocês, o excesso de trabalho, a tua energia está se esvaindo em coisas que não tá te levando para onde você quer. Ontem, lá no Clube de Alta Performance, eu apresentei para as meninas que eu criei uma equação da vida. E vai precisar de clareza para você ter os resultados que você quer. Só que se você se manter nos ruídos, na loucura do dia a dia como está agora, vai ser muito difícil, mulher, você ter clareza. Né? Então, o que acontece? As manhãs sagradas é uma estrutura para você desenvolver presença, clareza, disciplina, consistência e chegar numa alta performance. Se você começar a ter presença, se você saber o que move o seu ponteiro, se você fazer o que precisa ser feito, e fazer o que precisa ser feito todo dia. Ontem, lá no clube de alta performance, a Gi ela postou no Instagram, né? Que ela não tava com a mínima vontade de caminhar no escuro, no frio, e ela foi mesmo sem vontade. Isso é disciplina e consistência, mas isso é treinável, gente, não é do dia para a noite que a gente consegue ter consistência, né? Não é. Gente, eu falo para vocês que antes das manhãs sagradas eu tentava métodos, eu tentava muita coisa e eu não conseguia me governar. Não conseguia me governar. Quando eu via, eu estava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, não tinha terminado. Era uma loucura. Era uma loucura. Mas a cada manhã eu fui treinando. Gente, prosperidade não é sorte. E quando eu falo é presença, o que é presença? É a gente olhar para nós, é ter autoobservação. E vai precisar de disciplina e consistência. Ser milionária tem um preço. Muitas pessoas não querem pagar. Teve uma palestra uma vez no Mastermind, né? Que a Sabrina. Ai, como é que é o nome dela? Sabrina Nunes? Eu não sei, mas ela é dona de uma marca de semijoias gigantescas. E ela, o título da palestra é Ser Milionário é Chato. Por quê? Porque disciplina, consistência, tem que fazer todo dia a mesma coisa, trabalhar, nananana, né? Então, as manhãs sagradas vêm aí para te dar esses pilares. E aos poucos vocês estão chegando. Daí, aproveitando para falar para vocês, tá, gente? A gente está com as matrículas das manhãs sagradas abertas, só das manhãs sagradas, não o clube de alta performance, tá? Junto com o diário, tá custando R$397. Então, se alguém tiver interesse, coloca lá nos grupos do É Com Elas, que a gente manda o link, ok? Então, você vai receber o diário, uma série de aulas gravadas, e vai ter o grupo de WhatsApp para você fazer o check-in, né? O que é os check-ins? É o espaço para você se comprometer publicamente. Porque quando a gente se compromete publicamente, quando a gente tem um espaço para trocas, a gente vai. A Cacá é uma que eu tô vendo aí que tá evoluindo muito, né, com as manhãs sagradas. Então, gente, é uma manhã de cada vez. É uma manhã de cada vez. O que eu vou fazer? Esse material vai estar. É perceptível, Karen, até pelo jeito que você escreve, até pelas suas frases no check-in, tá? É perceptível. Como você vai ver. Mês que vem.
Daqui a 3 meses você não se reconhece, mulher. Não se reconhece. Só continua. Só continua fazendo seus check-ins lá. Esteja presente para você mesma. Só vai. Só vai. Você não vai se arrepender. O melhor, as manhãs sagradas é o melhor presente que vocês podem dar para vocês mesmas. Tenham isso em mente. Essa coisa da constância. Eu, por exemplo, lá no meu negócio, o domingo e os feriados são os dias que eu mais vendo. E aí tem dias que é muito difícil sair de casa. Eu vejo, porque assim, eu moro com 2 filhas, as minhas filhas trabalham a semana toda, elas têm o final de semana livre, então elas ficam dormindo. E aí eu olhar assim, eu digo, caramba, como eu gostaria de ficar dormindo. Mas aí eu penso, não, mas para onde eu quero ir, eu preciso fazer isso. E aí eu vou. E aí no final do dia eu arrebento, eu vendo muito. E aí eu digo, valeu a pena levantar. E é, E e é é isso. modelo de negócio, gente. Tem negócio. Pô, quem é dono de bar, danceteria, quem tem loja no shopping. E aí você tem que, daí, Barolice, é organizar a tua semana, né? Talvez o teu dia mais fraco, o salão de beleza é um. Fecha na segunda, normalmente, né? Não tô dizendo que dá para fechar um dia o teu negócio, mas, né? A tua segunda vai ser o teu dia mais calmo e tá tudo bem, é o modelo do teu negócio. Aí que eu falo, gente, não é o padrão do mundo, né? É o padrão do mundo. Às vezes o meu filho fala, ai, mãe, é sábado. Eu falei, a mãe é empresária. Às vezes tem que trabalhar no sábado. Pô, às vezes é muito bom dar aula no sábado, o pessoal tá todo em casa. Entendeu? Olha os eventos de marketing, tudo, muitos acontecem no sábado. Por quê? Porque é quando o pessoal não tá trabalhando e tal. E faz parte, né, gente? Faz parte. Então, é ter clareza. Essa clareza é importante, Marolice. Aonde eu quero chegar, eu vou precisar trabalhar nos finais de semana. Tenho clareza, sei para onde eu tô indo, tenho uma segunda mais tranquila, tá ótimo, não vai doer. Não vai doer. E aí ter uma boa conversa com as suas filhas, né? Se elas reclamam, não sei se é o caso, mas família precisa entender, né? E aí precisa muita conversa. Quando eu trabalho aqui de madrugada, a família aqui precisa entender. Eu trabalho, a minha dificuldade, por exemplo, gente, é o fuso. Aqui são 13h56. O time está começando a trabalhar agora, mais ou menos. Eles começam umas 8 da manhã. Então, a minha vida vai muito com o fuso do Brasil. Isso muitas vezes é complexo para mim. E tinha uma época que eu reclamava muito, né? Aí um dia eu parei e falei, tá, ou eu dou um jeito de fazer um negócio aqui, ou eu me mudo pro Brasil, ou eu fico quietinha, continuo. Tem que escolher, sabe? Porque eu ficava toda hora, aqueles mimimi, né? Fui mudando muito, gente. Eu já fui muito diferente do que eu sou agora. Ficava no mimimi, né? Ai, que saco ter que ficar trabalhando até as 8, 9 da noite. Ai, só que eu moro na Alemanha e meu time tá no Brasil. Então, se isso não tá me fazendo feliz, ou eu que dá um jeito de fazer um negócio aqui, aonde é o meu mesmo fuso, ou muda para o Brasil, ou aceita, que dói menos, né? Então, a gente às vezes fica ali, né, nessa. Aí é ter clareza, a partir do momento que eu sei para onde eu tô indo, o que eu quero construir, fica muito mais fácil a gente aceitar essas diferenças, né? E sempre lembrando, tá? Se eu trabalho o final de semana inteiro, então segunda, pô, tirar uma manhã para fazer uma caminhada. Ai, mas tá todo mundo trabalhando, tá? Mas é o tempo que eu tenho. E médico que faz plantão, tudo é assim, gente. Tem um monte de profissão que não segue a cartilha de segunda a sexta, das 8 às 5, né? Um monte de profissão.
O negócio é você ter clareza, estar bem consigo mesma e não se esquecer de você no meio do caminho, ok? É por isso que hoje é uma quarta-feira e eu fui olhar, eu fui ver o dia mais fraco para mim era quarta-feira. Então eu digo, pronto, é a quarta-feira que eu vou parar. Exato, E pronto. aí hoje é uma quarta-feira e eu tô aqui deitada. E sem culpa, quero você sem culpa. É, sem culpa nenhuma. Para mim tá de boa e tá tudo bem. E tá tudo bem. É isso aí. Tem vezes que eu trabalho também final de semana e antes eu me culpava muito, né, por fazer isso. Às vezes, ai, tem semanas que trabalha muito. Cara, eu tiro assim, né, uma quarta-feira, uma quinta-feira, a manhã inteira, fico mais tempo na academia. Juro, antes eu me culpava. Hoje eu, cara, tipo, trabalhei pra caramba antes. Na verdade, eu tive 3 fases, né? No início isso era muito natural, eu não me culpava. Aí algumas coisas foram acontecendo, e aí eu acredito que é para nossa evolução, né? Eu comecei a me colocar nesse lugar de me culpar, e atualmente voltei para esse lugar de mais leveza, de entender. Mas por alguns anos, gente, eu fiquei muito nesse lugar. E é isso que eu trago para vocês, né? Eu fiquei muito nesse lugar. Nossa, não descansa, sempre ali ficar uma vozinha assim atrás da mente, sabe? Falando. Nossa, você devia estar produzindo. Se estivesse lá fazendo, tananã. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas vozinhas, muito cuidado. Gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar o material, vou passar para a Maísa, para ela colocar o material para vocês ali no grupo de feminilidade, eu acho que é o melhor. E para vocês poderem fazer o exercício. Se alguém for fazer o exercício, comente nos grupos. Quero saber se fez sentido para você, se você conseguiu fazer esses 5 dias. Creio que vai ser muito, muito interessante você analisar, fazer essa paradinha de 5 dias e olhar para dentro. E fica o convite para vocês, né, conhecerem as manhãs sagradas. Se fizer sentido para vocês, ok. Chamem a gente, que vai ser um prazer ter vocês aqui nessa jornada conosco. Se não, nos encontramos semana que vem, aqui nesse mesmo bate-canal. Muito obrigada pela presença de todos, para quem está vendo a reprise. Para quem está vendo a reprise, o link do grupo está aqui embaixo. O grupo é um movimento global, sim, Karina. Tá? Nós temos mulheres que falam português de todo o planeta, que moram em diferentes religiões, né? Normalmente brasileiras e portuguesas. A gente tem angolanas também. Então, Cabo Verde, temos algumas mulheres de Cabo Verde. Então, é internacional o nosso movimento, tá? O link tá aqui quer dizer, ô Maísa, faz um favor, pô, a Karina não tá no grupo. Ah, não, a Maísa já colocou aqui, ó. Deixa eu postar de novo, ó. Aqui, ó. Mulheres, antes de nós nos despedirmos, eu quero dizer para vocês assim, ó, vai rolar uma curadoria de 3 vídeos para vocês consumirem como se fosse Netflix, nos finais de semana, e a gente volta a conversar na semana. Só para contextualizar, que tem pessoas novas aqui, a Marolice, prazer, gratidão pela sua fala, olha todo o desdobramento que teve. Editura, não sei seu nome, mas bom dia, Olivia. Cristiane. Cristiane, Cacá eu conheço, Silvia, Bruna, talvez eu não tenha visto ainda, enfim, Karina, muito prazer. Eu quero dizer que eu estou muito feliz nesse momento da minha vida, porque nada é por acaso, mas eu comecei a acompanhar a minha através de um vídeo no YouTube, então por isso que eu compartilho mesmo o canal, e falo do Spotify, e todo canal que tenho com elas eu quero divulgar, porque ele me tirou de um limbo muito grande aí nesses últimos 8 meses, né? Agora eu posso dizer realmente, quando a Michelle fala, eu sou mulheres empreendedoras, eu sou. Antes eu ficava nessa coisa de que eu era empreendedora só de mim mesma. Hoje eu já estou indo aí como membro fundadora da Digitalizei,
Nós estamos aí nesse processo de chamar embaixadores. Então, se vocês tiverem oportunidade também, entre no link, entre em contato comigo. Eu passo o link para vocês da aula de hoje. Ontem, realmente, a Michele começou a aula, era 00:30. Terminou 2:30 da manhã, e eu fico pensando, cara, essa mulher acredita demais na gente. Ela acredita demais na nossa capacidade de dar certo, né? E eu quero estar do lado de mulheres assim. E aí eu gravei um vídeo ontem muito sincero, com muita integridade, muita verdade, que é desse lugar que, tipo, as mulheres não sabem o apoio que elas me deram. Elas não sabem, cada uma. Então, eu desejo muita prosperidade para vocês no dia de hoje. Esteja com a gente, sempre. Muito bom. Gente, a Maísa é a nossa gerente de comunidade, então qualquer coisa, qualquer informação, podem chamar ela também, tá? Agradeço vocês, então. Fiquem bem. Em breve a gravação e o conteúdo lá nos grupos. Obrigada, gente. Tchau, tchau.